Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia hoje. Nós vamos iniciar. Aí em cima, me ajude no fundo musical, bem baixinho. Em Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens cujo tema é Vencendo os inimigos da alma desses últimos dias. Amém? Vencendo os inimigos da alma desses últimos dias. E nós vamos hoje começar a falar sobre algo muito importante. Eu disse aqui ontem na oração pela manhã que há pouco tempo atrás eu trouxe uma pregação sobre estamos em uma batalha invisível. Dessa mensagem veio outra e virou uma série sem querer. E eu preguei 3 ou 4 sobre na mesma temática. E aí, quando o Senhor colocou em meu coração falar sobre vencendo os inimigos da alma desses últimos dias, eu disse: Senhor, mas eu acabei, não faz muito tempo que eu falei sobre batalha invisível. Aí Deus falou no meu coração que eu tinha conscientizado a igreja sobre a batalha. Só que agora era a hora de Deus nos ensinar como vencer os inimigos desta batalha. Amém, povo de Deus? E nós vamos aprender aqui Mateus capítulo 14, verso 22. Quem achou? Diz assim: e logo ordenou Jesus. Pode projetar o texto, pode projetar. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Diga: com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Diga: não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Diga: teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Só até aqui. Amém? Senhor, nós oramos. Querido Espírito Santo, eu me entrego em tuas mãos, para que o Senhor me use como um canal, instrumento para a tua igreja. O teu povo não saiu de casa para ouvir voz de homem, meu Pai. O teu povo veio aqui para ouvir tua voz. Então eu te peço, eu também preciso ouvir tua voz. Portanto, Espírito Santo, fale ao meu coração e fale ao coração de cada querido irmão, cada pessoa presente nessa noite. Que seja uma noite gloriosa e poderosa. Que assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vencendo os inimigos da alma desses últimos dias. Eu pedi que os irmãos repetissem por 3 vezes uma palavra. Os irmãos se lembram qual foi? Tudo que eu faço tem um propósito. Então quando eu mandasse fazer alguma coisa, você fica ligado. Você precisa entender isso. Meia dúzia de irmãos conseguiu lembrar. Por
cerca de 3 vezes a expressão que remete à palavra medo aparece nesse mesmo texto aqui. Amém? E eu vou falar nesta noite sobre vencendo o medo. Amém? Vencendo o medo. Irmãos, o mundo está com medo. O mundo todo. Eu quero muito sua atenção. Se eu perguntasse aqui, quem nunca sentiu medo? Não haveria ninguém que levantaria a sua mão para dizer: pastor, eu nunca senti medo. Todo o ser humano sentiu, sente ou sentirá medo em algumas circunstâncias da sua vida. O medo, ele faz parte da nossa vida. Agora é óbvio que existem 2 tipos de medo. Um medo que não é medo, na verdade é uma proteção. E existe um medo que de fato é medo, que é aquele que te tira do propósito e da visão e turva a sua forma de ver as coisas. O problema nunca foi sentir medo, e sim como você reage a ele. Amém? Eu posso sentir medo, diga, eu posso sentir, porque eu sou humano. Mas olha aqui para mim, mas eu não posso ter medo, porque eu sou crente. Diga, eu posso sentir, mas não posso ter. Olhe para quem está perto e diga: sinta, mas não tenha. Diga para ele. Amém? Escute isso. E como crente, eu sou filho de um pai que governa todas as coisas apenas com a sua palavra. Amém? O texto que lemos nos mostram homens que gritaram de medo. Alguém aqui já gritou de medo? Quem não levantou a mão ou não balançou a cabeça é mentiroso. Já gritou de medo? Já. E meu irmão, para o homem é feio gritar de medo. Mulher ainda vai, mas homem gritando de barata, uma barata. Você já viu algum homem assim? Ó, um tapão, viu, na orelha. Escute isso. Nós vemos no texto que lemos 12 homens gritando de medo. Só que detalhe, eram homens que andavam com Jesus. Quem anda com Jesus aqui? Significa dizer que andar com Jesus não é sinal de que eu não possa sentir medo. Andar com Jesus não é blindagem para que em algum momento eu até chore, eu grite de medo. Quem está entendendo, diga amém. Projeta o versículo 26. No versículo de Mateus 14, o versículo 26, a Bíblia diz que eles gritam de medo. E pastor, qual foi o motivo pelo qual eles gritaram de medo? A Bíblia diz que eles estavam de madrugada no meio do mar, um vento muito forte. E os irmãos sabem que pescador tem muita história, é ou não é? E havia uma lenda na época de Jesus, de que nesse mesmo horário, uma figura aparecia no meio do mar. Havia uma lenda entre os pescadores. E eu acho que Jesus resolveu fazer uma brincadeira. Jesus era alegre, disse: hoje eu vou lá. E aí Jesus esperou bem a hora da lenda. Aí Jesus vem andando por cima da água. Aí alguém olha: é aquilo ali. O quê? Tá vendo? Eu tô vendo. O que é aquilo? E aí começa. E aí 12 marmanjos começam a gritar de medo. Diz a Bíblia que eles gritavam e diziam que era um fantasma. O medo os domina. Irmão, e gente com medo é engraçado, porque um agarra o outro, né? Quando tem muita gente. Eu imagino um agarrando o outro, e um agarrando o outro, e o medo tomando conta. A Bíblia diz que eles se depararam com algo anormal.
E quando é que o medo se manifesta, pastor? Quando nós nos deparamos com algo fora da nossa realidade comum. Quando nós nos deparamos com algo anormal, fora da rotina, ou algo sobrenatural, porque a palavra sobrenatural significa aquilo que está acima do natural, aquilo que está fora do natural. Quando nós nos deparamos com algo que você percebe que não é natural, é sobrenatural, o medo toma conta de você. E eles, quando olharam, disseram: não é comum, não é normal. E o medo então os dominou. Irmão, quando a gente está em uma realidade, quando nós estamos em uma trajetória e algo acontece que foge da nossa rotina, algo que vem, aquilo pode nos causar medo, e muitas vezes nos causa. Alguém aqui já topou com uma cobra dentro de casa? Levante a mão. Eu morei na roça e nós aí encontramos cobras dentro de casa. Agora, é comum você encontrar uma cobra dentro de casa? Não é algo que faz parte da rotina. Você, irmão, vou dormir. Ih, irmão, tem uma cobra aqui. É assim, irmão? Eu duvido. Se uma barata, você fica, né, do jeito que fica, imagina uma cobra. Porque não é algo comum da rotina. Tem irmão, esses dias, eu digo, tá repreendido. Dani me gritou: vem cá, vem cá. E eu estava com o irmão. Quando eu fui ver, irmão, tinha um sapo dentro do meu escritório. Eu disse: está repreendido. Aí eu tirei esse bicho de lá, o bicho era gordo. E eu não sou chegado a sapo, mas eu tive que enfrentar, né? Aí eu fiz um negócio, peguei uma caixa. Quando algo acontece que não é comum, isso pode lhe causar medo. Quer ver uma coisa? Quando você vai fazer um exame e você percebe que no seu exame deu algum tipo de alteração, e você percebe que aquilo pode ser grave, isso pode lhe causar medo. Sim? Se eu lhe chamar aqui agora, sem te preparar, ô Kiko, vem cá, vou te dar uma oportunidade. O coração começa, não é? O medo, por quê? Porque não é algo comum, não é algo que faz parte da sua rotina, algo que foge da sua rotina. Escute, nós podemos até sentir medo, mas não podemos ter medo, porque maior é aquele que está do nosso lado. Eu conheço uma história de um crente que foi para a vigília, mas aí ele resolveu sair da vigília antes de terminar. Era 3 horas da manhã e ele chamou um, chamou outro, e ninguém quis ir com ele. Ele disse: então eu vou para casa sozinho. E aí vem o crente 3 horas da manhã, indo para casa, e havia uma rua muito deserta, não tinha ninguém, não passava carro, não passava moto. E quando o crente olhou, uma figura branca vindo de lá, toda branca. Ele disse: meu Deus, o que é aquilo? Do outro lado, a figura que estava vindo de lá, toda branca, era um babalorixá, né? Sabe o que é babalorixá, né, irmão? Que cuida de candomblé, irmão. Sabe? Todo de branco. E quando ele olhou, o crente estava todo de preto. Ele disse: o que é aquilo? Aí o crente: meu Senhor, meu pastor, nada me faltará, Senhor, meu pastor, nada me faltará, Senhor, meu pastor. E o pai de coisa veio. Eu não sei como é que eles falam, mas focando lá. Aí o crente: o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Aí eles foram: Senhor, mas eu vou encontrar. Eu já sei, vou fechar o olho. O outro pensou a mesma coisa. Quando eles foram andando, que se encontraram, um correu para um lado, outro para o outro. O crente só parou embaixo do edredom. Diga para o irmão do lado: não deixe o medo te dominar, irmão. Quando é, pastor, que o medo vem? Versículo 30. Bote o verso 30. Mas sentindo, aí Jesus já havia se identificado e já havia dito: pessoal, acho que Jesus esperou um tempinho.
deixou eles, né, gritando, se segurando ali. Pessoal, sou eu, não tenho medo, seu mestre. Aí Pedro diz: se és tu, manda-me ter contigo. A gente se vem. E aí Pedro então pula na água, a água está igual concreto e ele começa a caminhar. Mas o versículo 30 diz que ele começa a sentir, diga sentir. Cuidado com o que você sente, porque o que você sente lhe gera medo. Amém? O que você sente lhe gera medo. A Bíblia diz que ele sentiu o vento forte e teve medo. E o que começou a acontecer? Ele começou a ir para o fundo. Diga, para o fundo. Por quê? Porque quando os nossos sentimentos tomam a rédea, olha aqui para mim, quando o medo toma o controle, a gente começa a afundar. Não é à toa que muita gente nessa pandemia se afundou. E tudo começou com medo. Quem está entendendo? Pastor, por que o senhor começou a pregar essa palavra? Porque muita gente depois da pandemia nunca mais foi o mesmo. Porque muita gente depois da pandemia ainda não se curou. E eu não estou falando do Covid-19, do vírus, eu estou falando do medo. E é por isso que eu vou pregar sobre, cada domingo, sobre um aqui. Eu quero sua atenção, irmão, por favor. Escute isso. O diabo, o inimigo, ele trabalha com intimidação. Deus trabalha com provisão. Aprenda isso, vou repetir para você anotar. O diabo trabalha com intimidação, porque intimidação gera medo. Mas Deus trabalha com provisão, aleluia. Em Daniel capítulo 3, se puder projetar, é bom. Em Daniel capítulo 3, a Bíblia diz que o rei, como diz o outro, Nabucodonosor, não é isso não, olha para cá. Ele levanta uma estátua de 27 metros de altura, convoca todas as pessoas de todas as nações, porque ele era o imperador do mundo. Seus líderes, os seus cabeças. As reuniões que tem hoje dos governantes era fichinha perto da reunião dele. E ele disse: eu vou tocar aqui os instrumentos, uma orquestra gigantesca, e todos se curvarão diante da minha estátua e estarão me honrando com isso. E todos se curvaram, mas a Bíblia diz que 3 jovens não se curvaram. Amém? Misael, Ananias e Azarias, que a gente conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles permaneceram por quê? Porque eles serviam a um Deus de Israel. E quem serve a Jesus não se curva diante de nenhuma estátua que o diabo levantou. Diga glória a Deus. É por isso que no trabalho você é diferente. E você é atacado por isso no seu trabalho. É por isso que na rua que você mora tem gente que te olha torto. Eu estou falando para alguém, porque Deus está me usando para alguém. Porque não gosta de você, porque a tua luz incomoda. É por isso que tem ambientes que você chega, que você é maltratado e os outros não é. Porque você não aceita suborno, você não aceita intimidação, você não aceita piada indecente, você não entra na deles, e isso incomoda. Aí, eles não se curvaram, isso incomodou. Aí em todo lugar tem um fofoqueiro, especialmente em trabalho. A língua... Aí ele foi lá. Ó, tem 3 aí, viu? Tá nem aí pro senhor. Fizeram um pouco, sabe que fizeram pouco caso? Tratou o senhor como nada. Ah, é? Quem é? Eles ali, ó. Chama eles aí. É verdade isso? Eu vou dar uma segunda chance, eu vou mandar tocar de novo para que vocês se curvem. Aí o versículo de número... Deixa eu ver se é o 14. Não, é Daniel. Isso. É versículo 14 agora. Muito bem. Olha o que o texto diz. Aí, obrigado. Falou Nabucodonosor, lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei?
O rei está tentando ouvir deles. Olha aqui para mim. Mas a Bíblia vai dizer que o rei vai dar uma segunda chance. E o rei usa uma expressão que por trás do rei estava Satanás. Bota o 15. Deixa eu ver se é aqui. Aí. Ele disse o seguinte: eu vou dar uma segunda chance. Vou resumir. Se vocês não se curvarem, eu vou jogar vocês em uma fornalha de fogo. Vocês vão queimar, vão virar bolinha de borracha. E eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês. Como é o nome disso? Intimidação. Aí uma vez eu disse aqui que o pastor Danilo pregou, está mais à frente, se não me engano, versículo 19, que ele ainda ameaça dizendo: manda aquecer 7 vezes mais. Por que isso? Para que isso? Para que esse exagero, irmão? O fogo ia queimar já eles. Para que 7 vezes mais? Não era, irmão. Era para botar medo, sabe? Era para dizer: vai doer mais. Se você não fizer o que eu quero. O diabo trabalha com intimidação, medo. É por isso que você tem que filtrar o que você ouve e assiste pela televisão. Porque muitas vezes Satanás está usando aquilo ali para causar medo e pânico dentro de você. Quem está me ouvindo? O mundo está um caos. O Talibã tomou conta do Afeganistão. Você viu lá como é que o povo está? Você sabe como é o nome daquilo? Medo. O medo faz a gente fazer coisas horríveis. O medo faz a gente pular de avião. O medo faz a gente abrir mão do que não era para abrir. O medo faz a gente se precipitar, desistir ou paralisar. Satanás sabe que uma arma que ele pode usar contra nós, crentes, igreja e qualquer ser humano, é a arma do medo. Mas eu venho aqui como um profeta de Deus para lhe dizer que a Bíblia ainda é e sempre será a voz de Deus. E a voz de Deus diz para você que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você acredita nisso? Glória! Eu me lembro que na época em que o vírus começou a se propagar, pessoas tiveram um ataque de pânico, e muitas não se recuperaram até hoje. Desemprego, vai ter desemprego aí no mundo todo, era o que dizia. Ai meu Deus, vou morrer de fome. Ai meu Deus, o que vai ser de mim? E agora? Satanás trabalha com medo. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não tem que se prevenir? Não, você é inteligente, eu não estou falando para bestalhado aqui. Estou falando com jeito inteligente. Eu disse que existe um medo que não é medo, é prevenção. Do início eu falei isso, se você não estava dormindo, você ouviu. Olhe para cá, eu não estou falando disso, você sabe que eu não estou. Não é à toa que todo mundo aqui está de máscara. Escute isso. As variantes começam a aparecer. E aí é notícia disso, é notícia daquilo. Aí na época eu me lembro, colapso na saúde, colapso na economia. Os especialistas só davam prognósticos terríveis. E de lá para cá muita coisa piorou. Mas por quê? Porque muitas pessoas abriram a porta para o medo e deixou ele entrar. O Brasil passou a ocupar o primeiro lugar em depressão na América Latina. Escute isso, por quê? Porque o adversário ataca a nossa mente. Mas se o adversário trabalha com intimidação, o nosso Deus trabalha com provisão. E se ele trabalha com provisão, vem aqui, Gênesis 2. Bota aí. Quem estava ontem de manhã na oração, faz assim. Ontem de manhã, vocês vão lembrar da palavra. A revelação começou ontem. Eu disse: olha, vou falar amanhã, hein? Gênesis 2.
Versículo 18: o Deus que trabalha com provisão. Enquanto de um lado Satanás te intimida para lhe causar medo, o teu Deus está do outro lado dizendo: ei, Deus está dizendo: ei, esqueça ele e olhe para mim. Gênesis 2:18: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjutora idônea para ele. Eu quero muito sua atenção. Eu quero que você vença o medo. Pastor, como é que eu vou vencer o medo? Eu preciso te falar algumas coisas. Primeiro, olhe para cá. Esse texto vai me ensinar algumas coisas sobre o Deus que eu e você servimos. O Deus, escute isso, que trabalha com provisão. Primeiro, escute isso. A Bíblia diz que quem disse que não era bom que o homem estivesse só foi quem? Não foi o homem que disse para Deus: Deus, não é bom que eu esteja só. Foi Deus que viu. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que o meu Deus, o teu Deus, é um Deus que vê, que observa, que se importa e é sensível. Olha para cá. Quando eu olho para alguém e digo: rapaz, não está legal isso, é porque eu gastei um tempo, sim ou não? Observando, eu gastei um tempo analisando, eu me preocupei, eu me sensibilizei, eu me importei. Quando a Bíblia diz que Deus percebe que não é bom, significa que Deus ficou observando o homem. O homem andava para lá e Deus olhando. Aí Deus senta, né? Está no trono. Aí o homem vai para lá. Aí ele vê o cachorrinho com a cadela, alegre, meu Deus. Aí ele vê o coelhinho com a coelhinha, só fazendo filhos. Aí Deus disse assim, eu falei ontem, o homem está muito quieto, eu vou arrumar um problema para ele. Esquece essa parte, brincadeira, tá? Ô Adão! Ô Adão! Eu andei te observando. Eu tô achando você meio triste. Olha para cá. Eu citei o texto quando a egípcia foge com o seu filho. A Bíblia diz que ela foge para o deserto, Agar, e não tem água para beber. E o texto vai dizer que ela deixa o filho num lugar e vai para bem longe, porque ela disse: eu vou sentar bem longe, porque eu não quero ver meu filho morrer. Mas nesse momento o anjo do Senhor, o próprio Jesus, aparece e diz a Bíblia: teu filho não vai morrer, eu já fiz uma fonte aparecer no deserto para ele beber água. A Bíblia diz que ela dá água ao filho, ela bebe, e ela diz assim: esse é o Deus que vê. Aplaude ao Senhor. Pastor, por que eu posso vencer o medo? Por que eu posso confiar em Deus? Porque Deus te vê. Quer um tipo para você da glória? Na hora que você vai dormir, Papai do céu está te olhando. Quando você levanta com aquela cara feia e inchada, Ele está lá te olhando. Você não crê não? Quando você sai, Ele está lá te olhando. Quando você chega, Ele não para de te olhar um minuto. Vou falar um negócio que só vai dar glória a quem crê. Deus é apaixonado por você. Você é filho. De vez em quando eu pego o Dani me olhando, como que dizendo: meu Deus, que coisa linda. Oh Pai. De vez em quando Deus fica te olhando, dizendo: minha criação maravilhosa. Tem falha? Tem erro? Tem. Não é perfeito não, mas está ali, lutando, se esforçando para me servir. Diga amém por isso. Agora esse mesmo texto me ensina algo. A segunda coisa: Deus sabe o que está faltando antes mesmo de você dizer. Foi Deus que disse: estou percebendo que está faltando alguma coisa.
Deus percebeu que ele precisava de algo. Então o que é que eu aprendo? Eu aprendo que eu não preciso ter medo, porque primeiro, existe um Deus que me vê, que me olha, que me observa, que se importa, que é sensível. E eu aprendo que Deus sabe o que está faltando. Deus conhece a minha necessidade antes mesmo de eu falar. Oh glória, amém. A Bíblia diz que Deus percebeu. E terceiro, Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Então, presta atenção, quem define o que é bom e o que é ruim não é você, é Deus. Foi Deus que disse: não é bom. Então, o que é que eu aprendo aqui, irmão? Que Deus só vai dar, Deus só vai abrir, Deus só vai fazer o que é bom para você. Pastor, e como eu sei se foi bom ou ruim? Só no final. Porque no final, às vezes no meio é difícil, mas no final a revelação vai vir. Aí você vai chorar no meio e vai dizer: não foi Deus, e às vezes foi Deus. Mas no final, quando você entender tudo, você vai dizer: agora eu entendi, Deus estava fazendo o melhor para mim. Amém? Eu quero caminhar para encerrar. Durante esta pandemia, irmãos, não na primeira vez, mas na segunda vez que teve que fechar a igreja de novo. Na primeira vez eu estava tranquilo, em paz, tranquilo, em paz. Mas quando veio na segunda vez, eu comecei a perceber que eu estava muito ansioso. Eu percebi que o medo quis tomar conta do meu coração. Mas eu aprendi, eu quero que você me ouça. Aliás, eu quero que você repita para ficar bem gravado. Diga: o problema nem sempre é o problema. Olhe para cá. Às vezes o que você chama de problema não é problema. Pastor, que loucura é essa? A Bíblia diz que quando os discípulos estavam na tempestade, Jesus apareceu. Logo depois ele acalma o vento. Amém? Agora eu te pergunto, o vento nesse texto era um problema? Sim, para eles, porque eles queriam chegar, mas não conseguiam. E quando Jesus chegou, o vento então foi acalmado. Então, o que é problema, quando Jesus chega, desaparece. Então, se não desapareceu, pode ser que esse não seja o real problema. Pode ser que o problema seja outro e você ainda que não percebeu. Deu para entender? Eu vou te explicar melhor, mas eu quero que você me ouça. Muitas vezes o problema não é o vento. Às vezes o problema é o nosso medo e a nossa pouca fé. Você está achando que o problema é o que está do lado de fora, quando o problema é o que está do lado de dentro. Você está achando que o problema é o vento, quando na verdade o texto, projeta aí Mateus, isso aqui é tremendo, Mateus 14, versículo 32, olhe para cá. A Bíblia diz que quando Jesus encontra com Pedro, olhe para mim, quando Jesus encontra com Pedro, Pedro começa a afundar, Jesus levanta Pedro, Jesus não acalma o vento, Jesus levanta Pedro, caminha com Pedro até o barco, no meio do vento, entra no barco, e só depois que ele entra no barco, ele acalma o vento. Olha o que está escrito: e quando subiram para o barco. Por que, pastor, que Jesus não acalmou o vento, se foi o vento que fez Pedro afundar? Não foi o vento que fez Pedro afundar. O que fez Pedro afundar foi a pouca fé dele. Não pegou não? Porque se fosse o vento, Jesus tinha acalmado o vento na hora e tinha caminhado com Pedro. Mas Jesus não disse: Pedro, eu entendo, a culpa é o vento. Não, Jesus levanta a mão, olhe para mim e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Em outras palavras, o problema nunca foi o vento, Pedro. O problema foi a sua falta de fé em mim. O problema não é o que está do lado de fora, é o que você não tem do lado de dentro. Alguém vem para esse culto ouvir a palavra, velho. Eu ouvi um pastor contando, se isso fosse o problema, Deus tinha acalmado. Eu ouvi um pastor contando que ele recebeu uma mensagem, uma ligação de uma senhora, pastor famoso, e ela fez contato com ele. Disse: pastor, me ajuda porque eu estou com medo. Eu tenho um problema que é muito difícil de resolver. Ele disse: irmã, qual é o teu problema? Pastor, eu devo muito dinheiro.
eu estou na mão de um agiota, eu devo uns 300 mil reais. É muito dinheiro? Aí ele disse: irmã, já contou para o seu marido? Ela disse: não, porque se eu contar, meu marido me mata. Olha o drama, o agiota queria matar ela se ela não pagasse. E se ela contasse para o marido, quem matava? Era o marido. Disse: irmã, então por que a senhora está falando comigo? A senhora quer, que eu não tenho 300 mil para lhe arrumar. Qual é a ajuda que a senhora quer? Ah, eu quero que o senhor ore por mim. Por quê? Porque eu creio que Deus ouve a oração do senhor. A senhora quer que eu ore? Para quê? Ah, eu quero que o senhor ore para Deus enviar os 300 mil reais para mim, para eu conseguir pagar. Ele disse: irmã, se esse for o problema, Deus vai enviar. Mas eu não acredito que esse seja o problema não é esse. Não, pastor, só acho que eu estou mentindo para o senhor. Ele disse: não, o senhor está falando a verdade, a senhora está falando a verdade. Como o senhor não me disse que isso não é um problema? Se eu conseguisse 300 mil, eu pagava e ficava livre. Ele disse: não, se a senhora conseguir os 300 mil, a senhora paga, mas daqui a alguns anos a senhora vai estar devendo uns 10 ou 20 mil. E depois a senhora vai estar devendo 30. E quem sabe daqui a 20 anos a senhora... E aí a senhora vai sempre estar, porque o problema não é o que está do lado de fora. A senhora tem um problema dentro da senhora. E claro que quem faz isso é o Espírito Santo. Ele disse para ela: há algo dentro da senhora que precisa ser curado primeiro, antes de Deus enviar para o lado de fora. Antes de Jesus acalmar o vento do lado de fora, Ele tem que resolver um problema que está dentro de você. Ela começou a chorar e disse: o senhor está certo. Pastor, quando eu era criança, eu vivia numa pobreza muito grande. E tudo que eu pedia ao meu pai dizia: não posso ter, porque não temos dinheiro. Não posso. Ele nunca me deu uma boneca, nada. Vivíamos uma pobreza e ele sempre dizia: não temos dinheiro, não temos dinheiro, não temos dinheiro. A palavra dele era essa. E eu vou dar um alerta para você que só vive dizendo que não tem dinheiro. Você pode atrair miséria para a sua vida. Palavras têm poder. Não tenho, não posso, não tenho, o tempo inteiro. Ela disse: aí eu consegui, quando eu cresci, quis sair de casa, eu consegui me casar, mas eu comecei a me endividar. Essa não é minha primeira dívida, eu já tive grandes dívidas. Por quê? Porque eu lembrava, não podia, e agora eu posso ter, e aí eu não conseguia pagar. Então, eu acho que eu tenho um problema dentro de mim mesmo, pastor. Ele orou. Tempos depois, essa irmã conseguiu resolver o problema dela e foi curada por Deus. Mas o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, irmão, que algumas pessoas estão querendo que Jesus resolva o que está do lado de fora, achando que vai resolver o medo que está dentro, quando na verdade Deus está dizendo: se você tirou os olhos de mim, não adianta o que eu fizer do lado de fora, não vai resolver o teu problema. Você sabe quais são os sintomas de crise de ansiedade? Você já pesquisou sobre isso? Olha para cá. Eu vou citar alguns aqui: tremores, cansaço, sensação de falta de ar. Sim, muita gente ficou assim. Ai meu Deus, disse que o Covid. Aí eu me lembro que tinha gente que ficava mente, psicológico. E o diabo, você não tinha nada, mas o medo dominava. Coração acelerado, asfixia, mãos frias ou suadas, tontura, náusea. Aí daqui a pouco a pessoa está com uma síndrome do pânico. Percebe? Uma síndrome do pânico. Aí dessa síndrome do pânico, que é causado por um medo, se ela não cuidar, vira uma depressão. E daqui a pouco ela está afundada. Eu quero que você me ouça, eu quero encerrar essa palavra. Pastor, tem uma receita para vencer o medo? Tem uma receita para vencer qualquer coisa. Quem quer essa receita? Manda, pastor, manda! Deve ser algo extraordinário!
Você vai ficar assim, meu Deus, nunca ouvi. Primeiro, trazer à memória o que me traz esperança. Não ouvi nenhum amém. Diga fé. Muito fraco, diga fé. Primeira receita, você quer vencer o medo? Eu quero, disse o profeta Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você quer ver uma coisa que te dá esperança? Pegue suas fotos do passado e dê uma olhada. É ou não é? Dá ou não dá? Em mim dá, irmão. Eu olho e falo, meu Deus, que coisa feia. Né? Não, a gente não tá essas coisas, mas alguns melhorou. Aí eu olho e digo, ainda tem esperança. Você quer uma notícia para te dar? Eu vou te dar uma notícia, eu quero que você me ouça. Quando você estiver aflito, olhando para frente e só vendo desgraça, lembre-se de buracos piores que Deus já te tirou. É esse glória? É esse glória? De portas trancadas que você não pensava e Deus abriu e você passou. Aleluia. De doenças que você achou que era a sua morte e Ele te curou. É ou não é? Será que o Deus que te trouxe até aqui vai te abandonar aqui? O Deus que te trouxe até aqui diz assim: se você continuar comigo, eu continuo com você e a gente vai junto para o céu. Dá para aplaudir a Jesus bem forte? Pastor, eu quero vencer o medo. Primeiro, fé, trazer a memória o que me dá esperança. Segundo, ir a Jesus quando eu estiver cansado e sobrecarregado. Diga comigo, oração. Primeiro, fé. Segundo, oração. Ir a Jesus quando eu estiver cansado e sobrecarregado. Eu já disse aqui que eu pensava que essa palavra era para quem não era crente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu descobri que essa palavra é para mim, que tem dia que eu estou cansado e sobrecarregado. Eu preciso falar uma palavra. Eu ouvi essa semana uma palavra de um pastor amigo que me impactou. A Bíblia diz que ainda, presta atenção, olhe para cá, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. O meu homem exterior pode adoecer, mas o meu homem interior não adoece. Aleluia. O meu homem exterior pode ter câncer, problema de coração, envelhece, sente cansaço, mas o meu homem interior, ele não pega câncer, não tem problema de coração, não envelhece. Olhe para cá, o meu homem exterior não quer vir para o culto, mas o meu homem interior, que veio de Deus, que é o Espírito que está dentro de mim, ele anseia por estar aqui e ouvir uma palavra de Deus. Ah, pastor, isso é fácil. Não, tem dia que é cansativo, tem dia que é terrível, tem dia que para subir no altar é uma luta, porque você vem, senta e dá glória. Eu não, eu tenho que subir. Ah, mas é Deus que dá, meu irmão, mas tem minha parte humana. O meu homem exterior também se corrompe, mas eu aprendi uma coisa, irmão: Deus está na minha vida, Deus está na sua vida e Ele te renova. Isso se você for a oração. Quando eu estou cansado e sobrecarregado, eu vou para a oração. Quem está entendendo? Alguém tem pilha recarregável em casa? Já teve ou tem? Funciona do mesmo jeito a oração. Quando a bichinha começa a apontar, está fraca, bota no carregador, enfia na tomada e deixa lá no cantinho. Daqui a algumas horas você vai tirar e ela vai estar recarregada. Quando você perceber que está ficando fraco, vai para o fundo do quintal, vai para dentro do quarto, entra no carro, dá seu jeito, fica no seu cantinho, porque na oração Deus vai te recarregar. Como é que se vence o medo? Em último lugar, primeiro, trazendo à memória o que me dá esperança, a fé. Segundo, indo a Jesus quando eu estou cansado e sobrecarregado, oração. E terceiro e último, todas as minhas decisões e ações devem ser pautadas na Bíblia e na palavra de Deus. Diga Bíblia. Eu não faço o que eu acho, eu não faço o que eu penso, eu não faço o que eu quero. Eu preciso ser dirigido, porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra, é luz para os meus caminhos.
A Bíblia tem resposta para tudo. Quando eu estou com medo, eu abro a Bíblia e vejo um Jesus dizendo: não tenha medo, eu estou aqui. Quando você me disser, olhe para cá, como é que está a sua vida de leitura bíblica, tua vida de oração e tua confiança, eu digo como é que você está. Não precisa me dizer como é que você está, não. É só você me dizer como é que está a sua vida de oração, de leitura bíblica e de confiança, eu já digo como é que você está. Eu vou dar o seu diagnóstico. O medo diz, e se? A fé diz, Deus fará o melhor ainda que eu não compreenda. O medo diz, por quê? A fé diz, para quê? O medo manda eu me esconder. A fé pede para que eu me apresente e caminhe sobre as águas. Eu finalizo dizendo que algumas pessoas atacam você. Algumas pessoas atacam a fé. Algumas pessoas atacam o evangelho porque tem medo do desconhecido. Você sabia que quando você depara-se com um desconhecido, você pode atacá-lo? Por exemplo, eu falei esses dias, a pessoa, tá tudo escuro. Ih, rapaz, tem uma cobra ali. Tem uma cobra ali. Aí ele pega um pau e joga. Pá, e sai correndo. No outro dia era uma mangueira. Mas como era desconhecido, ele atacou. Como ele não conseguia ver direito, ele atacou. Tem gente que já falou mal de você porque não lhe conhecia direito. Lhe atacou, mas depois que te conheceu, disse: rapaz, você é gente boa. Tem gente que nunca te contou isso, né? Mas ouça isso. Eu finalizo. Existem pessoas que estão com medo do evangelho e por isso atacam o evangelho. Eu quero que você ouça esse testemunho. Eu quero que você aprenda com esse testemunho que a oração não morre quando você morre. Eu disse essa semana que você pode morrer hoje, mas as tuas orações pelos teus filhos continuam vivas. As tuas orações pelo teu marido continuam vivas. Amém? Eu posso morrer a qualquer momento, mas o projeto de Deus para esta obra continua vivo. Diga aleluia. Porque Ele não morre comigo. Eu ouvi esse testemunho do pastor Alejandro Bulhon. Ele disse que recebeu um e-mail de um homem, um ateu racionalista. Não crê em Deus, não crê em Bíblia, não crê em nada. Um homem muito rico, muito riquíssimo. Ele tinha várias empresas. Uma das suas empresas tinha 200 funcionários. Um homem muito rico. E a irmã, a moça da igreja, foi criada e crescida na igreja. Presta atenção, foi criada, crescida na igreja. Ela se casou com ele. Agora, como é que uma menina criada e crescida na igreja, né, casa com um ateu? Mas é aquelas promessas: não, eu não vou interferir na sua fé, não vou interferir na sua religião, ela era médica, você é médica e eu não vou proibir você de trabalhar, porque nós acreditamos mais em promessas de homens do que em promessas de Deus. O homem diz: não, fique tranquilo, a gente crê. E Deus diz: confia em mim, a gente não confia. Aí ela acreditou, casou com ele. Não demorou muito tempo, ele disse: mulher minha não trabalha fora. Ah, mas não, eu tenho dinheiro, você não precisa. Não é pelo dinheiro, é porque eu gosto. Não vai. Aí começou a proibir. O tempo foi passando. E aí ele sempre implicando com a fé dela. Quando foi um dia, ele viu ela assistindo um vídeo, uma pregação. Ela estava demorando de vir para o quarto, e quando ele entrou, viu ela assistindo, ele teve um ataque de ira. Ele pegou o computador e quebrou todo e bateu nela. Bateu. Ela procurou os pais. Pai, separa. Ela disse: não dá, eu estou grávida de gêmeos. Eu não quero criar os meus filhos sem o pai. Ela continuou ao lado dele.
Tempos depois ele encontrou um envelope de dízimo na bolsa dela, ele fuçando a bolsa dela. Ele pegou, rasgou na cara dela, disse: você é uma mulher instruída, universitária, dando dinheiro para pastor, para a igreja, e bateu nela de novo. Perseguia ela. Mas o tempo foi passando e muito sofrimento, e ele atacando a fé, atacando a fé. E ela sempre com medo, preocupada. Mas ela nunca deixou o medo dominar o coração dela. Ouça isso. Passou-se 12 anos de casamento, muito sofrimento. Os filhos cresceram, foram se batizar. Aí ela disse: chame o seu pai para ir, quem sabe no batismo de vocês ele vai. Quando eles falaram, disse: pai, nós vamos batizar. Sabe o que ele disse? Religião é coisa para mulher, fraco, gente fraco, igual sua mãe. E xingou a igreja. Eu não queria conta com nada. Passou-se um tempo e teve um acampamento da igreja, e ele permitiu que ela fosse com os 2 filhos. Isso aqui não é história fictícia, história real. Ele escreveu isso. Ela foi para o acampamento com os 2 filhos. No retorno, já era noite, estava chovendo. Ela vinha só de carro com os 2 filhos gêmeos, e eles caíram em um precipício. O carro explodiu. Morreu ela e os 2 filhos carbonizados. Quando a notícia chegou, ele chorou e um ataque de ódio. Foi na igreja, atacou o pastor, partiu para cima do pastor, bateu no pastor. Os pessoal teve que tirar, o pastor não quis chamar a polícia. Machucou o pastor, xingou a igreja, xingou o pastor, xingou Deus. Diz que Deus é esse, coisa e tal. Ouça isso. E ele foi. E ele começou a se afundar em uma depressão. Ele começou a se afundar em uma depressão. E ele decidiu fazer alguns exames, porque fazia muito tempo que ele não ia ao médico. E quando ele foi fazer os exames, o médico disse: olha, eu não tenho boas notícias para te dar. Você está com um câncer já em estágio avançado. Faz muito tempo que você não vem ao médico? Sim, sou muito ocupado, mas eu tenho andado muito mal e decidi procurar um médico. Ele disse: você tem no máximo 2 meses de vida. Aí ele saiu revoltado. Disse que Deus é esse, Deus não existe não. Minha mulher morreu, mas se ele morrer, agora eu vou morrer, coisa e tal. E ele atacava o evangelho porque ele tinha medo do evangelho. Ele tinha medo de mudar. Mas quando foi naquela madrugada, ele fez uma coisa que ele nunca fez. Ele se lembrou da noite em que a esposa estava assistindo a pregação. E ele lembrou da pregação. E ele foi no YouTube, abriu e assistiu a pregação toda. E quando a pregação estava terminando, ele conta que ele cai no chão de joelhos e começa a chorar e gritar, clamando o nome de Deus. E ele gritando e chorando, dizendo: Deus, história real, se tu existe. E ele desabafou com Deus a dor que ele sentiu e tudo, enfim. Ali mesmo ele adormeceu, caído no chão. E ele conta que quando foi no outro dia, ele acordou, e era para ele acordar cansado, sentindo dores, mas ele acordou sem sentir dores, bem, com vontade de viver, coisa que desde a morte da esposa e dos filhos ele não tinha. Ele não ia na empresa. E agora ele toma banho, frio, veste uma roupa, se arruma e vai para a empresa. E todo mundo fica espantado, porque sabiam do que tinha acontecido, sabiam do diagnóstico que ele tinha recebido. E ele chega como se nada estivesse acontecendo, falando com um bom dia. E ele não falava com o funcionário, não falava com ninguém. Aí um funcionário falou assim: eu já sei. Vem aqui, Daniel. Eu já sei. Aí falou para o outro: é porque ele está perto de morrer. E quem está perto de morrer fica bonzinho para os outros.
E aí ele foi, sentou com o gerente financeiro e com o sócio, e começou a elaborar planos, e ninguém estava entendendo, todo mundo olhando assim, querendo perguntar, mas ninguém tinha coragem. Ele saiu dali e foi para casa e começou a orar. E chegou o momento dele fazer novos exames, e ele foi fazer. Quando ele foi fazer os novos exames, isso ele conta, o médico pegou e disse: você está tomando alguma coisa? Não, não, você não pode mentir para mim, eu sou seu médico, você tem que me falar. Não, não estou tomando, não, você está mentindo para mim, tem alguma coisa errada. Não, vamos repetir os exames, repetiu. Senão, você está mentindo para mim, tem alguma coisa errada. Senão, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar para um amigo meu, que é um grande especialista, eu quero a segunda opinião. Você vai lá de novo, vai fazer os mesmos exames. Eu vou mandar esses aqui, esses antigos, esses novos, você vai fazer outros. Chegou lá, fez. O homem olhou para ele e disse assim: não, esse primeiro exame que você trouxe não é seu. Se é, não, porque você não tem nada. Se você tinha 2 meses de vida, você agora tem a vida toda pela frente, que você está curado. Então, um milagre aconteceu. Ele disse: a clínica do médico fica de frente para o mar. Ele saiu, um ateu, que não era mais ateu, se ajoelhou na água da praia, levantou as mãos e começou a chorar, e dizendo: Deus, eu tinha medo, na verdade, de ti. Eu tinha medo de deixar o Senhor entrar na minha vida. Eu dizia que não acreditava. Meus filhos foram. E ele escreveu para o pastor, disse: pastor, eu nunca entendia porque minha esposa era cristã, até que eu ouvi uma pregação, até que eu conheci quem era Deus, aí eu entendi tudo. Ele disse, ele foi para a empresa, ele mandou fazer um levantamento de tudo que ele tinha, que era dele, de dinheiro. Quando levantou, deu muito dinheiro. Ele disse: agora eu quero 10% de tudo na minha mão. Ele disse: mas para quê? Ele disse: porque eu vou na igreja dar o dízimo, o santo dízimo de Deus. História real isso aqui. Ele foi no culto. Quando o pastor viu ele chegando, os obreiros, o pastor correu, todo mundo. Ele disse: não, pastor, calma, calma, calma. Eu não sou mais aquele homem. Eu vim trazer aqui o que é de Deus, o que eu roubei a vida toda. No dia em que minha esposa, eu encontrei o envelope, eu rasguei, joguei na cara dela e bati nela. Deus teve que levar ela, meus filhos, para que o medo virasse dor, para que a minha dor fizesse contra Deus. Ele disse: pastor, no e-mail, Deus mudou tanto a minha vida, que 20 funcionários meus já aceitaram Jesus e se batizaram, só por causa do meu testemunho. E tem mais. Eu não quero me casar, não, eu não estou preocupado. Eu não quero fazer uma nova família. Eu quero viver para Deus, porque eu não vejo o dia e a hora em que eu vou encontrar com minha esposa e meus filhos de novo. Fica de pé. Bote a mão no coração. Feche os teus olhos. Diga: Senhor, não deixe o medo me dominar. Diga: não deixe o medo me dominar. Diga: Pai, Tu és maior do que qualquer medo. Eu quero a Tua presença em minha vida. Quero interromper o Teu silêncio, ó Pai, mas é chorando. Apaga as luzes. Que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano
buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar, o barulho do mar. Minha fé diminuir, se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio. Minha fé vai naufragar. Canta, acalma, acalma meu coração. O vento está soprando, sumada. Acalma meu coração. Acalma meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Isso. Agora eu vou pedir uma coisa. Silêncio. Vemos. Só o teclado. Pode chamar no coração. Todos orem em silêncio com Deus agora. Querido Espírito Santo, quantas vezes, Pai, o medo tentou nos dominar e atacamos coisas por não entendê-las. Muitas vezes atacamos até o teu espírito por não entender tua vontade, por não entender, compreender os teus desígnios. E o medo nos domina e a gente ataca, porque muitas vezes o medo nos controla. Que todo medo seja dissipado, porque está escrito que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ninguém está aqui por acaso, Pai. Ninguém veio nesta noite, ó Deus, por um acaso da vida, não. Todos que estão aqui vieram com propósito. Venceram multidões e barreiras para estar aqui. E eu quero te pedir agora, vem com teu poder e desce sobre o teu povo. Fecha os teus olhos. Arabaço, continue orando. Aleluia. Oh Espírito Santo, você que entrou aqui
que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer fazer isso hoje. Se você estiver aqui, eu quero saber onde você está. Existe alguém nessa noite que deseja entregar sua vida a Ele? Quer dar um passo para Ele hoje? Pode iluminar aqui. Deixa só essa, viu? 100, isso, assim. Pode ligar. Você que está aqui hoje, que está afastado e quer voltar, precisa voltar. O medo está dizendo para você: não volta não, você não vai conseguir não. O medo está dizendo: se você não der conta. Quando a gente vai aceitar Jesus, o medo vem, sabia? E sopra no nosso ouvido. Mas a fé diz: vai, vai. Existe alguém no nosso meio que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer fazer isso hoje? Onde está a primeira pessoa que está afastada e quer voltar? Pode vir, minha irmã. Vai ali, irmã Márcia. Encontra aquela vida ali, preciosa vida. A igreja vai aplaudindo ao Senhor. O medo diz para você: não vai. E se você não conseguir? Você nunca vai saber se você não der um passo. O medo não é não conseguir. O medo, a vergonha é você nunca tentar. Dê um passo. Dê um passo. Fica aqui, irmã, do lado dela. Isso. Abraça ela aqui, fica aqui. Isso. Onde está a segunda vida que nessa noite quer dar esse passo? Pastor, eu quero vencer. Eu estou com medo, mas eu vou vencer o medo, porque o mundo não está bom não, e eu preciso de mudança. Não estou te convidando para aceitar uma placa de uma igreja, uma religião. Não. Você pode congregar em qualquer igreja, onde você quiser. Não. Eu quero que você venha confessar publicamente a Jesus, porque Ele disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar, está escrito, eu também o negarei. Você sabe que precisa mudar de vida, mas talvez você está preso a alguma coisa ainda. Mas você só vai se desprender se você tentar se desprender. Elas não vão soltar sozinhas. Pastor, não é fácil servir a Deus. O que vale a pena na vida que é fácil? O que é bom que é fácil? Onde está você que hoje vai entregar sua vida a Jesus? A segunda vida que hoje quer dar esse passo. É uma atitude pessoal, não depende de ninguém, só de você. A igreja em oração, porque nesse momento é muito difícil. A pessoa sente um peso, algo prendendo ela. Ela quer dar, mas não consegue. O inimigo sopra no ouvido, mas você vai vencer. Você quer hoje dar esse passo? Eu estou apenas lhe convidando, lhe dando a oportunidade para que você venha. Está aqui. Ele me escutou. Por isso estou. O vento. Eu sinto que o vento soprou. Está soprando na vida de algumas pessoas. Mas o problema não é o vento, é a sua falta de fé. Esse vento não é o problema. Esse problema não é o problema. O problema é o que falta em você. Você precisa dar um passo para Jesus resolver não o teu problema exterior, mas o teu problema interior. Aleluia. Deus está aqui. Quem pode levantar suas mãos a Ele? Aleluia. Tem mais alguém nessa noite que Jesus está chamando, mas você está aí se prendendo.
Mas Ele está te chamando hoje. Se você quiser, ainda dá tempo. Se você quiser, ainda dá tempo de você dar esse passo para o Senhor Jesus. O mar obedecer. Levante. Não temo mais o mar. Confidez na minha fé. No meu barquinho está. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, Eu amarei. Ele me socorrerá. Deus está aqui, amém? Nós temos uma preciosa vida aqui para Jesus. Que benção. Jailda. Deus tem uma obra grande na vida desta mulher. Diz o Espírito de Deus para ti. Labadacei. O diabo te ataca de um lado, te ataca do outro, te ataca de um lado, te ataca do outro. Mas o teu coração continua bom. Lemandaçupi arabadas. Muita gente diz: tu é besta, tu é boba. Não é não. É o chamado de Deus na sua vida. Deus te disse: quero na minha presença, porque quero te usar tremendamente. Eu vejo uma obra social na sua vida, Deus te usando para muita gente. Muito aconselhamento e muita ajuda estendendo a mão. Deus te trouxe aqui para mudar a sua história, minha filha. Igreja, estenda as mãos e ora por ela, porque o coração dela já está recebendo Jesus aqui. A alma dela já está recebendo o Espírito Santo aqui. Pai, perdoa o seu pecado, apaga o seu passado, meu Pai. Escreve uma nova história na vida de Jailda. Muda a vida dela, meu Senhor. Usa ela ainda os anos que lhe restam nesta terra. Dá força a ela para ela não desistir da tua presença. Renova a força desta mulher. Que toda tempestade dentro de sua casa seja acalmada. Que todo vento seja acalmado. Que haja paz dentro do teu lar, minha filha. Que assim seja. Em nome do Senhor Jesus. Diga: eu te recebo, Senhor, como meu Senhor e Salvador. Aplauda o Senhor pela vida de Jair. A senhora vai seguir a sobreira aqui, amém? A gente vai pegar seu telefone. Amém, igreja? Irmãos, eu sinto o som de Deus fluindo aqui. Eu vou fazer uma coisa pra gente ir pra casa, tá bom? Eu vou fazer uma coisa pra gente ir pra casa. A gente não pode pegar na mão, mas a gente pode estender a mão. Então estende a mão para quem está do teu lado assim. Isso. Diga para ele: eu oro por você e você por mim. Eu vou encerrar a gente orando pelo outro. 1 minuto de oração por essa pessoa que está do teu lado. Se você não souber o nome dela ou dele, pergunta: como é teu nome, irmão? Como é teu nome, irmã? Pergunta o nome aí se você não sabe. Pode orar. Ore por esta vida. Pede para o medo cair por terra, vai. Comece a dizer: Senhor, que todo medo na vida do meu irmão e da minha irmã caia por terra. Todo medo de te servir, de ouvir tua voz, de fazer a tua vontade, caia por terra nesta noite. Não tenha medo da morte, irmão. Também não tenha medo da vida. O testemunho daquele homem, ele encerra o e-mail dizendo: pastor, eu não temo mais a morte. Em nome de Jesus.
Profetiza sobre o teu irmão. Amandas. Você não vai temer a tempestade, porque se a fé está dentro de você, o que acontece do lado de fora não te derruba. Más notícias, situações difíceis. Eu sinto a unção de Deus aqui. Eu quero encerrar. Levante a mão. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, canta. Estou à beira de um naufrágio. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Oh, diga, sinto na pele o frio desse vento. Na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, que estás logo ali, na proa do meu bar. Eu sei que não estou só, declare. Eu sei que não, e já posso crer. E já posso crer que amanhã vai ser. Por quê? Quem é que está com você? Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Vem me ajudar. Senhor, muito obrigado. Levante a mão por esta noite tão preciosa, tão abençoada, por essa noite tão especial, em que a tua glória se manifestou, a tua presença desceu. Continua derramando sobre nós a tua graça, nos leva em paz e nos abençoa, em nome de Jesus. Antes de eu impetrar a bênção, eu vou impetrar a bênção, eu só vou dar um aviso, amém? Um pedido, um aviso e pedido aos irmãos. Os irmãos viram eu falando sobre o canal, né? No YouTube. Os irmãos lembram daquela série de mensagens que nós fizemos recente na quarta-feira? Os irmãos se lembram? Eu disse, irmãos, essa série de mensagens é a mais profunda que eu já dei toda a minha vida. A partir de amanhã, todos os dias vai ter um vídeo daquela mensagem, amém, irmão? Todos os dias você vai relembrar, nós vamos botar numa playlist a série. Então você vai poder assistir a primeira, a segunda, você vai relembrar e Deus vai falar fortemente ao teu coração, amém? Então vai ser para você relembrar e ser reedificado. E essa mensagem também dessa série aqui, nós vamos botar em breve. Essa outra até o sinal, os irmãos vão poder reassistir e enviar para pessoas, para evangelizar pessoas também, amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, desde agora e para sempre. A igreja diz, dá aplauso ao Senhor. Olhe para o teu irmão, Deus te abençoe.